Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito comer nem aos que com ele estavam, não só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem os sábados? Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega? Até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, ou quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em uma casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa, ou o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má, ou o seu fruto mau? Pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o mal do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado
e por tuas palavras será condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, mas se arrependerão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Repito, capítulo 12, versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai levar consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e os seus últimos estados e atos daquele homem são piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a essa geração má e adúltera. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondeu, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e mãe. No capítulo 12, versículo 43 até o 45, nessa passagem Jesus estava descrevendo a atitude da nação de Israel, particularmente dos líderes religiosos. Remover da sua vida o pecado sem preenchê-la com Deus deixará um espaço vazio que pode ser ocupado pelo inimigo. O livro de Esdras registra como as pessoas se libertaram da idolatria, mas deixaram de substituí-la pelo amor e pela obediência a Deus. Libertar nossa vida do pecado é o primeiro passo, mas devemos também dar o segundo, que é encher a nossa vida com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Pessoas vazias, complacentes, representam um alvo fácil para o inimigo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque o Senhor nos chamou com santa vocação, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com a tua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Sabemos que teu plano para nós já existia antes de te conhecer e que o Senhor realizarás. Ajuda-nos a andar de modo digno da nossa vocação em que nós somos chamadas. Sabemos que existe um plano determinado para nós e que temos um destino que agora será cumprido. Ajuda-nos a viver com um senso de propósito e com o entendimento do chamado que o Senhor nos deu. Entregamos todo o nosso orgulho, egoísmo e qualquer outra coisa que nos impeça de alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Não queremos deixar de passar teu pleno propósito para a nossa vida, porque não caminharemos conforme a tua vontade. Arrependemo-nos de cada dia que não vivemos inteiramente para ti. Ajuda-nos a viver agora de forma como tu queres, Senhor. Ajuda-nos a entender o chamado que tu tens para a nossa vida e remove, Senhor, qualquer desânimo que possamos sentir. E no lugar dele, coloca alegre expectativa que o Senhor vai fazer por nosso intermédio. Usa-nos como teu instrumento para fazer uma diferença positiva na vida daquele que tu coloca em nosso caminho.
Ajuda-nos a descansar na confiança de saber que teu tempo é perfeito. Sabemos que qualquer que seja o nosso chamado, o Senhor nos capacita para cumpri-lo. Te pedimos que nada nos afaste de realizar o plano que tu tens para nós, Senhor. E que nunca nós venhamos a desviar daquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Dá-nos uma visão da nossa vida, ó Pai amado, Pai querido, e um forte senso de propósito. Confiamos a nossa identidade a Ti, colocamos o nosso destino em Tuas mãos. Mostra-nos aquilo que estamos fazendo agora e o que devemos fazer. Queremos que aquilo que o Senhor está construindo em nossa vida dure toda a eternidade. Não queremos perder tempo correndo atrás de coisas que não são o que Tu tens para mim. Ajuda-nos a ficar contente onde estamos, sabendo que Tu não nos deixarás nesse lugar para sempre. Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Não queremos supor qual seja o nosso propósito, tampouco passar a vida tentando descobrir o que devemos fazer e errar o alvo. Assim te pedimos que o Senhor nos mostre claramente quais são os dons e talentos que o Senhor colocaste em nossas mãos e guia-nos no caminho que devamos andar, à medida que vamos crescendo nesses dons e talentos. Capacita-nos para que nós venhamos a usar de acordo com a Tua vontade, para a Tua glória. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.